A compra do primeiro imóvel é um sonho na vida da maior parte dos brasileiros. Você está trilhando nesse caminho, mas não sabe ainda se vai comprar uma casa ou um apartamento. E é claro que fica na dúvida porque são muitos aspectos positivos e negativos na hora de escolher entre um imóvel ou outro. E é por isso então que eu decidi fazer esse vídeo e te contar 7 aspectos positivos ao se escolher um apartamento para morar. Mas eu gostaria de salientar que o apartamento que eu estou levando em consideração é o meu apartamento, que é um apartamento popular e pequeno, o qual a maior parte dos brasileiros vem adquirindo. Então roda a vinheta e vamos começar! Bom, quem me acompanha aqui pelo canal sabe o quanto eu me dediquei e montei estratégias para conseguir comprar esse apartamento aqui que eu moro hoje, pagando ele à vista. E eu fiz esse vídeo aqui para o canal há uns 2 anos atrás para contar para vocês e dividir essa felicidade, te mostrando o passo a passo que eu utilizei e as estratégias que eu elaborei até atingir esse objetivo. E sem sombra de dúvidas foi uma das maiores e uma das melhores conquistas que eu podia ter na minha vida. E como na época eu já morava em uma casa financiada, eu tinha muitas dúvidas em relação ao que era morar em um apartamento. Mas naquele momento, por questões de logísticas e por questões financeiras também, eu precisava me mudar daquela casa que eu estava morando. E hoje, após 3 anos morando aqui nesse apartamento, eu me sinto à vontade para dividir com vocês e te contar então 7 aspectos positivos que eu gostei muito e que eu observo após ter vindo morar aqui. E antes de iniciarmos então, é claro que eu vou pedir para você, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não esquece de te inscrever e de acionar o sininho para receber todas as notificações. E também me segue no Instagram, @paulomarquezzucchi, pois assim você vai poder acompanhar o meu dia a dia e alguns spoilers de vídeo que eu faço antes de postar aqui no canal. Então me segue lá. Então o primeiro aspecto de morar em apartamento que eu trago para vocês, e que para mim foi a coisa mais importante, aquilo que eu levei em consideração na hora de fechar o negócio e comprar o imóvel, foi a questão da segurança. Muitas pessoas podem me dizer nesse momento, mas existe assalto em apartamento, existe arrombamento em apartamento, mas a frequência nem se compara com a quantidade de fatalidades que acontecem com as casas. Na época que eu comprei esse apartamento aqui, eu morava em uma casa, numa vila bem afastada do centro da cidade. Eu saía de casa para trabalhar às 6 da manhã e o meu turno terminava às 22h30 da noite. Ou seja, eu saía e a minha casa passava o dia inteiro sozinha. E eu não sabia o que estava acontecendo durante esse período. Então eu passava muito tempo no meu trabalho, preocupado com a minha casa que era muito distante. E toda vez que eu estava no caminho para casa, eu ficava imaginando que a minha casa tinha sido assaltada, que tinham roubado alguma coisa, que as aberturas teriam sido arrombadas, ou até mesmo que tivessem invadido a minha casa. Eram caraminholas que eu ficava imaginando na minha cabeça. E isso realmente me deixava muito angustiado. E foi um dos principais motivos que me levaram a querer sair daquela casa e comprar um apartamento. E como eu falei para vocês, existem diversos tipos de apartamento com diversos tipos de sistemas de segurança. Mas hoje, o imóvel que eu moro, o condomínio que eu moro, nós temos portaria, câmeras de segurança, nas portas para entrar, interfone e ainda tenho grade na minha porta, o que me deixa muito tranquilo. Então, quando eu me lembro daquela época em que eu morava em uma casa e hoje que eu moro em um apartamento, quando chega aos finais de semana, quando chega nas minhas férias, que eu apenas fecho a minha porta, fecho a minha grade, saio com toda a tranquilidade do mundo, posso passar quantos dias eu quiser fora de casa, e eu sei que eu vou voltar e as minhas coisas estarão todas em ordem. Gente, isso não tem preço que pague. Eu acho que esse primeiro aspecto já seria o aspecto principal. Outro aspecto positivo que hoje eu paro e penso, nossa, como eu perdia tempo fazendo isso, que é a questão da manutenção. Quando a gente mora em um apartamento, nós temos que pensar que a manutenção ela é da porta para dentro do nosso apartamento. Essa é a responsabilidade do proprietário. Da porta para fora, nós temos que cumprir as regras de boa convivência e, é óbvio, fazer de tudo para não estragar. Porém, as questões externas é função do condomínio. Por isso que a gente já paga uma taxa bem considerável de condomínio.
E isso faz o quê? Que eu não precise me preocupar com pintura externa, com a limpeza externa. Eu vivia lavando calçado e cortando grama da frente da casa. Com limpeza de fosso, eu tinha um pátio enorme na minha casa, o que é muito bom e tem muitas vantagens, porém eu passava muitas vezes no meu final de semana cortando grama. Hoje em dia a limpeza do fosso, ela é responsabilidade do condomínio. Então todas essas questões de jardinagem, organização, estética, tudo fica por conta do condomínio fazer. E eu só lavo as minhas mãos e cobro, porque quando a gente paga uma taxa de condomínio alta, nós temos o direito de cobrar pelo melhor ambiente possível no qual nós queremos morar. E o terceiro aspecto que eu vou destacar para vocês nesse vídeo é relacionado com a limpeza. A limpeza externa, eu já contei para vocês que é responsabilidade do condomínio, mas a limpeza interna também, eu ganhei muito tempo quando eu vim morar aqui. Porque quando eu morava em casa, e a rua que eu morava era uma rua que a gente chama aqui de chão batido, então levantava uma poeira danada. Então pelo menos um dia sim, um dia não, eu precisava varrer a casa, passar um pano, tirar o pó da superfície, porque estava sempre tudo muito sujo. Fora questões de tapetes que viviam empoeirados. Agora morando num apartamento, onde eu moro no 4º andar, é óbvio que a sujeira também chega, porém leva um tempo muito maior. Então morar em andares mais altos também tem as suas vantagens. Vamos parar para pensar nos nossos pezinhos. Eu venho batendo meus pezinhos nas escadas até chegar ao 4º andar, então eu já chego aqui com os pés limpos. Os vizinhos dos andares inferiores que lutem. As brincadeiras à parte, essa questão é uma questão muito fundamental, pois olha quanto tempo nós perdemos limpando casa. Então se você tem um local que você mora que dure mais tempo a limpeza, mais tempo você tem para fazer outras atividades. E fora o fato que, quando eu morava em casa, eu perdia pelo menos um dia inteiro para deixar tudo limpo e organizado. Agora, morando num apartamento pequeno, é questão de 2, 3 horas eu consigo limpar tudo e deixar tudo no lugar. O quarto aspecto positivo que eu queria destacar é o acesso aos serviços externos. Então, quando a gente paga essa taxa de condomínio, o condomínio também, dependendo do condomínio, é claro, te oferece alguns serviços. Então, aqui no meu, por exemplo, nós temos salão de festa, um espaço bem considerável. Então, você pode fazer um aniversário, até mesmo um casamento, se for para uma quantidade pequena de pessoas. O churrasco do final de semana, reunião com os amigos. Então, é um espaço muito interessante para se ter em um condomínio. Além disso, para quem tem filhos, temos uma área com pracinha e também um campinho de futebol. Bancos externos para as pessoas poderem sentarem, tomarem um chimarrão se você for aqui do sul, ou apenas sentar e conversar com as pessoas que você gosta. E também aproveitar e dar uma bela passeada com seu pet. Mas é claro, não esqueça de recolher o cocô. Outra vantagem que me alegra muito de morar aqui, ainda mais que eu moro sozinho, é a questão das entregas, dos correios. Quando eu morava em casa e comprava alguma coisa pela internet, e hoje em dia a maior parte das coisas que nós adquirimos, por questão de preço, acabamos comprando pela internet. E também todas aquelas correspondências que chegam mensalmente, como conta de água, conta de luz, muitas vezes um cartão de crédito que você solicitou. Tudo isso tem que ser feito por entrega e muitas dessas entregas requer assinatura. Quando a gente mora em casa, se o correio vai na sua casa e você não está, ele deixa um bilhetinho uma vez. Eles voltarem pela segunda vez e você continuar ausente, eles deixam um segundo bilhetinho. Agora, se eles voltarem pela terceira vez e você ainda não atender a sua porta, com certeza o próximo bilhetinho vai ser para você retirar a sua encomenda na central de correios. Esse problema eu não tive mais quando eu vim morar em apartamento, porque o condomínio que eu moro conta com serviço de portaria. Então eu posso fazer minhas compras muito tranquilo, que existe ali um sistema de recebimento para essas mercadorias, o condomínio nos aciona, nos manda uma mensagem caso chegue alguma coisa, tudo certinho no caderninho onde a gente tem que anotar, assinar, eles dão baixa e eu realmente não precisei mais me preocupar com esse serviço de entregas. Então hoje em dia eu compro algo ou solicito um cartão, eu sei que ele vai chegar e eu não preciso ir trabalhar pensando que eu tenho que voltar ou pedir para algum vizinho receber então essa mercadoria ou esse cartão, ou seja, qual for a correspondência que eu solicitei. Outro aspecto positivo que eu senti quando eu vim morar aqui é a questão da organização. Mas é claro que esse aspecto independe se você mora em casa ou apartamento. Mas como eu morava numa casa bem mais ampla do que esse apartamento,
Quando eu desorganizava alguma coisa, dificilmente a gente reparava. Agora, quando você mora num apartamento popular e pequeno, se você desorganizar algo, aquilo fica muito visível. Então, hoje em dia, eu me policio muito mais para deixar tudo no lugar e manter a ordem dentro do meu apartamento. Então, tudo o que eu tenho, absolutamente tudo, tem um lugar específico para ser guardado. Fora o fato que eu precisei me livrar e me desfazer de muitas coisas quando eu vim para cá. E aí eu me dei de conta o quanto eu não precisava daquelas coisas que eu tinha. E quanto menos coisas, mais fácil de você organizar o seu lar. Sétimo e último ponto positivo e não menos importante, ainda mais se você for uma pessoa como eu. Para morar em um apartamento, você precisa respeitar regras. Nem todas as pessoas gostam de regras, mas eu sou um cara que eu gosto de regras, gosto de cumprir as regras e também cobro para que os outros cumpram as regras. Então, para se ter uma boa convivência em um condomínio, é importante que a gente obedeça todas as demandas que são passadas pelo condomínio na hora da compra do imóvel, pois assim se consegue manter uma boa política de convivência. E morar em apartamento, e no caso aqui o meu são 5 andares, e eu moro no 4º andar. Isso significa que eu tenho um vizinho do 5º andar, eu tenho um vizinho do 3º andar e eu tenho meu vizinho do lado. E é claro que não teremos problemas nenhum se todos cumprirem com as regras, sejam esses ou sejam todos os outros do condomínio. Então, regras do silêncio, regra de não jogar lixo no chão, de juntar a caca do cachorro, não atirar a bituca de cigarro pela janela, não jogar o farelo de pão que está na toalha de mesa pelo fosso. E isso são as regras básicas. Fora as questões de boa educação, cumprimentar as pessoas que estão passando por você, dar bom dia para o porteiro, respeitar a velocidade dentro do estacionamento, saber que não é todo momento que a gente deve ficar arrastando móveis, pois isso pode incomodar o vizinho de baixo. Enfim, é uma série de coisas que, se você for uma pessoa bem educada, bem instruída, consciente, com certeza você não vai ter problemas. E você? Me conte aqui nos comentários. Prefere casa ou prefere apartamento? Me conte também se você gostou desse vídeo e se você gostaria que eu fizesse um vídeo falando sobre os aspectos negativos sobre morar em apartamento. E se ainda não fores inscrito aqui no canal, já te inscreve. E não se esqueça, eu sou o professor Paulo Marchizucchi, um grande beijo e fiquem com Deus.